Olá! Aqui no A Quantas Anda, a gente mergulha fundo para entender o que aconteceu com as grandes histórias do Brasil. E hoje vamos revisitar um dos capítulos mais tristes e revoltantes da nossa história recente, a Chacina da Candelária, para entender como a impunidade se tornou, no fim das contas, a grande protagonista. Pensa bem, o caso chocou o Brasil, chocou o mundo, e as condenações vieram somando centenas de anos de prisão. Mas a pergunta que nos trouxe até aqui é: como tudo isso simplesmente se desfez? A gente vai analisar como um sistema que prometia justiça, na verdade, abriu as portas para a impunidade. Bom, para a gente entender de verdade o que aconteceu naquela noite, precisamos voltar no tempo. Vamos lá para o Rio de Janeiro do início dos anos 90. Uma cidade linda, mas também profundamente dividida e desigual. Um cenário que tornou essa tragédia quase que inevitável. O Brasil tinha acabado de sair de uma ditadura, vivia a euforia da redemocratização. Mas, ao mesmo tempo, milhares de crianças e adolescentes eram jogados nas ruas pela miséria. E para muitos deles, os degraus da Igreja da Candelária, ali no coração do Rio, não eram só um refúgio, eram a única casa que eles conheciam. E foi nesse ambiente que surgiram e ganharam força os chamados grupos de extermínio. Eram, na prática, esquadrões da morte. Muitas vezes formados por policiais de folga que, com a desculpa de fazer uma limpeza social, matavam quem eles consideravam indesejáveis. E o pior, agiam com uma certeza quase absoluta de que nada aconteceria com eles. Então, naquela noite de 23 de julho de 1993, essa violência que já existia, que já estava ali, explodiu da pior forma possível. E olha, não foi um acidente, não foi um confronto, foi um ataque covarde, um massacre planejado e executado por agentes do Estado. Imagina a cena. Perto da meia-noite, 2 carros param em frente à igreja. E de dentro deles saem tiros. Tiros contra 70 jovens que estavam simplesmente dormindo. E a justificativa para essa barbárie toda? Uma discussão, uma briga boba que tinha acontecido horas antes. Foi uma retaliação absurda, desproporcional. O resultado foram 8 vidas interrompidas. 8 futuros que nunca chegaram a acontecer. Esses nomes são um lembrete muito duro da brutalidade daquela noite. Paulo Roberto tinha só 11 anos de idade. 11. Para quem sobreviveu, o terror daquela noite nunca acabou. A Vanessa, por exemplo, carregou esse trauma em silêncio por 30 anos antes de dar a primeira entrevista. As palavras dela mostram que algumas feridas simplesmente não fecham. O trauma é uma sentença que dura para sempre. A investigação só andou, e isso é importante dizer, por causa da coragem de um sobrevivente, Wagner dos Santos. Ele testemunhou contra os assassinos e pagou um preço altíssimo por isso. Sofreu 4 tentativas de assassinato e teve que viver exilado, fugindo para poder sobreviver. E graças a testemunhas como Wagner, as sentenças finalmente saíram. E pareciam ser uma resposta à altura do crime. Marcos Vinícius Emanuel Borges, um dos policiais, foi condenado a 300 anos de prisão. Naquele momento, parecia uma vitória espetacular da justiça. Parecia. Outro PM, Marco Aurélio Dias de Alcântara, pegou 204 anos. O Brasil inteiro acompanhou o julgamento e por um momento acreditou que a justiça tinha sido feita. Mas o sistema penal brasileiro ainda ia contar uma história bem diferente. E é exatamente aqui que a história tem uma virada revoltante. Porque apesar daquelas sentenças de séculos de prisão, hoje, agora, nenhum dos condenados pela Chacina da Candelária está atrás das grades. Nenhum. Então vamos lá, a contas andam os condenados. Marcos Vinícius, o da pena de 300 anos, hoje está foragido. Marco Aurélio, dos 204 anos, está livre. Nelson Oliveira dos Santos, livre também. A pergunta óbvia é: como penas que somam séculos se transformam em liberdade em tão pouco tempo? A resposta para essa pergunta não é uma única falha, sabe? Uma brecha na lei que ninguém viu. Não. A gente vai ver agora o que foi uma verdadeira engenharia da impunidade. Um sistema que, na prática, foi feito para permitir esse tipo de resultado. Basicamente, a gente pode resumir em 3 pilares. Primeiro, o teto penal. Naquela época, não importava se a pena era de 300 ou 1.000 anos, o tempo máximo que alguém podia ficar preso era 30 anos. Ponto. Segundo, a progressão de regime. Depois de cumprir só 1/6 da pena, o condenado já podia ir para um regime mais brando, como semiaberto. E para fechar,
Ainda existiam indultos e outros benefícios que, na prática, funcionavam como um acelerador para a soltura. Ou seja, a liberdade antecipada era uma certeza. E a soltura dos assassinos da Candelária não ficou só no passado como um fato histórico, não. Ela deixou um legado de violência que ecoa até hoje, e ecoa cada vez mais alto no Rio de Janeiro. A violência do Estado não acabou, ela só mudou de cara. O que nos anos 90 eram os grupos de extermínio com a desculpa da limpeza social, hoje evoluiu para as milícias. A lógica é diferente. Controle de território, poder político, um verdadeiro modelo de negócio criminoso. Mas a semente da impunidade que permite que tudo isso exista foi plantada lá atrás, no caso da Candelária. E os números provam que a Candelária, infelizmente, não foi um ponto fora da curva. Foi um ensaio. Um estudo da Universidade Federal Fluminense, a UF, levantou mais de 600 chacinas policiais no Rio só entre 2007 e 2022. 629. O que era para ser uma exceção terrível acabou virando a regra. A falha em dar uma punição exemplar nesse caso mandou uma mensagem muito clara e muito perigosa. A de que a vida de uma parte da população simplesmente vale menos. A violência se institucionalizou e a impunidade virou, na prática, uma política não oficial. Por isso, a memória da Candelária é um alerta que não pode ser silenciado. É um lembrete de que a luta por justiça nunca acaba e que não esquecer é também uma forma de resistir. E a pergunta que continua ecoando mesmo depois de tantas décadas é essa: afinal, quando a justiça vai de fato prevalecer?